Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho do divergente e o que ele significa. Então tá, para falar do divergente de novo a gente precisa daquela notação de vetor, tá? Vetor com coordenadas A e B no plano, tá? Bem como está escrito aí. E obviamente, né, com tamanho, direção e sentido, né, onde a gente define um conjunto de vetores, por assim dizer, tá? Bem como a gente fez no vídeo do rotacional. Para cada posição a gente vai ter, em outras palavras, aquilo que a gente chama de um campo vetorial. Tudo bem? Esse campo vetorial, obviamente, para cada ponto x, y, tá? Vai ter coordenadas f e g, tá? Coordenadas horizontais e verticais, respectivamente, o que vão formar os valores de cada um dos vetores neste campo vetorial. Tá? O mesmo ocorre para 3D, né? Porque para 3D a única coisa diferente é que a gente tem uma coordenada a mais, mas obedecendo as mesmas regras, as mesmas ideias, a gente tem um campo vetorial em 3D. Tudo bem? Onde, obviamente, cada posição x, y, z, né, define um vetor, tá? Com tamanhos f, g e h. Tá? E essa coordenada, ou essas coordenadas x, y, z, nada mais são do que as coordenadas de um ponto que nos levam a um vetor. Tá? E esse vetor pode estar em qualquer lugar, definido assim, ou melhor, definindo assim, este campo vetorial. Essa é a ideia. Tudo bem? Tranquilo. Até aí, nada de novo. Acontece que a gente viu que esses campos vetoriais, eles modelam, entre aspas, o movimento de algumas partículas, ou eles, em outras palavras, dizem para onde essas partículas vão. Elas podem se afastar, se unir ou se aproximar de algum ponto, bem como está acontecendo agora. É claro ver que existe uma região de divergência e existe uma região de convergência, como se as partículas se aproximassem de uma região e se afastassem de outras. E é isso que faz um campo vetorial. Na verdade, ele está regendo todo o movimento dessas partículas, através dos vetores que dão essa direção. Acontece que se a gente pensar de uma maneira um pouquinho mais geral, vamos pegar um caso aplicado, um caso de eletromagnetismo, por exemplo, onde uma carga é repelida e atraída por outro lugar, como por exemplo essa figura, tá? Na verdade, todo aquele campo vetorial, ou aquela parte daquele campo vetorial, faz com que a partícula se direcione da região N para a região S, por exemplo. Tudo bem? E isso pode acontecer com mais partículas, independente de onde elas estejam, elas vão ser regidas por um campo vetorial, neste caso um único campo vetorial, e vão ser atraídas para aquele ponto. Então, claramente, nesse caso, a gente tem uma situação que tem uma região que é repelida ou divergente e uma região para onde as partículas se atraem, ou região convergente. A gente pode dizer, completando esse campo, que nada mais nada menos do que a divergência na região divergente é positiva e a divergência é negativa na região convergente, como se fosse o contrário. Esse conceito é bom para a gente entender o que está acontecendo. Por exemplo, vamos definir a região divergente e a região convergente, ou divergência positiva e divergência negativa. Em algum momento a gente pode se perguntar, existe divergência zero? A resposta é sim, existe sim divergência zero. Por exemplo, vamos imaginar que temos uma região em que a divergência é zero, em que entra um vetor de direção e sai na mesma proporção um outro vetor de direção. E assim com todos os demais. É como se fosse uma espécie de região de passagem, mais ou menos assim. A gente pode dar valor para a divergência positiva e negativa, e na medida que os vetores se combinam, entram e saem, esses valores de divergência positiva e negativa podem trocar. E obviamente pode trocar inclusive o sinal. Se uma região que é repelida começa a ser atraída, pode trocar sim o seu sinal. Mas para entender a divergência de verdade, o que a gente precisa fazer é pensar minimamente. Pensar em um único ponto e dar um zoom nele. Ou melhor, uma única região. Pega um ponto nessa região e analisa o vetor f, ou o vetor do campo vetorial daquele ponto específico. Olha um pequeno passo, um vetor muito próximo dele. E coloca esses vetores juntos para analisar o quanto eles mudam. Em outras palavras, é como se a gente se perguntasse quem é o vetor de diferença destes dois vetores que são muito próximos uns dos outros. Tudo bem? Quando eles forem muito próximos, a gente vai poder considerar esse vetor como f. Mas o f aqui, original, é aquele vetor que tem a coordenada f minúsculo e g minúsculo. E o vetor de diferença é o vetor das variações, tanto em x quanto em y. E esse vetor, mediante a mudança dos outros dois vetores, ele também muda, porque na verdade a gente tem variações que podem mudar independente da posição. Por exemplo, como essa última. Essas variações a gente pode colocar numa notação vetorial. E a gente pode chamar esse vetor em vermelho de vetor diferença, por assim dizer. Ou o vetor que diverge do novo. Mais ou menos essa ideia. E independente da posição, ou mudando o vetor original, a gente vai ter sempre um vetor diferença. E a diferença, em outras palavras, com perdão da redundância, entre esses dois vetores é o que de fato vai ser o divergente. Pensa comigo. O que é o produto escalar desses dois vetores? Obviamente vai ser um número, já que é um produto escalar.
E na medida que eu vou mudando a posição, por exemplo, com θ menor do que 90, a gente vai ter um produto escalar positivo, afinal o cosseno do ângulo que rege esse produto escalar. A gente vai mudando as posições e vai tendo valores diferentes para esse produto escalar. Por exemplo, se for 90 graus, eu tenho produto escalar 0. Se eu tenho um ângulo maior do que 90 e menor do que 180, como por exemplo esse, eu tenho um produto escalar negativo, e assim por diante. Então, na medida que esse vetor de diferença muda de posição, em outras palavras, o vetor de diferença diz para onde está indo a nova situação, ele vai mudando o seu valor do produto escalar, podendo ser menos 1, 1, podendo ser menos 0,8, 0,7 positivo e assim por diante. O que interessa é que eu sempre consigo calcular esse produto escalar. E esse produto escalar, uma vez que eu tenho definido tanto o vetor de diferença quanto o vetor f, é dado simplesmente pela multiplicação de coordenada a coordenada somado. E isso é a divergência. Ou seja, a divergência nada mais é do que analisar esse produto escalar desses dois vetores. Ou seja, a divergência sempre é positiva quando claramente esse vetor de diferença sai e sempre é negativa quando claramente esse vetor de diferença entra. E assim a gente pode analisar para todos os demais pontos muito próximos. Todos eles terão o seu vetor de diferença e todos eles terão a componente do seu produto escalar, ou seja, o divergente naquele ponto. Em outras palavras, é muito simples entender o produto escalar, assim como é muito simples entender a divergência quando a gente faz a ligação entre um e outro. E é por isso que, por exemplo, quando esses vetores de diferença estão entrando, nós temos divergência negativa. Ou ainda, quando esses vetores de diferença estão saindo, nós temos divergência positiva. Tudo bem? Então a divergência, analisada no plano, ela é muito similar quando analisada no espaço, ou seja, em 3D. Porque muda muito pouca coisa. O que muda, além disso, é que nós temos uma coordenada a mais para as variações em z e uma coordenada a mais para o campo, ou seja, h. Então a divergência mede o quanto um campo pode divergir em um ponto específico. Essa é a ideia da divergência. Claro, regido por um campo vetorial. E aí cada campo vetorial muda porque cada campo vetorial tem equação diferente. Se a gente pegar um conjunto de partículas regidas por um campo vetorial que começa a se multiplicar bem como o da figura, o que está acontecendo? Claramente, em uma certa região, nós temos algo divergindo, ou seja, se afastando, logo uma divergência positiva. Ainda perto dela, continuamos tendo uma divergência positiva. Mas andando um pouquinho mais, a gente vai ver que a gente chega na divergência nula. O que é a divergência nula? É aquela região de passagem, onde a proporção do que entra e sai é a mesma coisa. Passando um pouquinho por essa região, a gente vai chegar já na zona de atração, ou seja, divergência negativa. E se a gente continuar e ir para o centro da bacia de atração, a gente vai chegar numa divergência negativa, mais negativa ainda na verdade, onde claramente, dado esse conjunto de partículas, a gente vê uma região de divergência, ou seja, uma região onde se repelem, e uma região de atração, ou que a gente pode chamar de divergência negativa, ou convergente, como preferirem. Então, claramente, o que está acontecendo aqui é explicitamente mostrar o que é a região da divergência e convergência, simplesmente por um produto escalar, e é de fato um produto escalar. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido que a divergência realmente é muito simples, e não é para tirar o sono de ninguém. Tudo bem? A gente se vê numa próxima. Abraço.